Você já se decepcionou? Eu, algumas vezes. A gente se decepciona ao longo da vida, porque criamos expectativas e colocamos sobre pessoas que, por alguma razão, não conseguirão nos corresponder. No Evangelho de hoje, nós vamos encontrar dois discípulos. Eles estão decepcionados. Estão decepcionados com o Senhor. Isso acontece também às vezes. Quantas pessoas se decepcionaram com Deus? Porque esperavam uma coisa, mas aconteceu outra coisa. Como, por exemplo, aquela mãe que no leito de hospital rezou muito pedindo a cura do seu filho, mas o seu filho partiu. Ou talvez aquela esposa, aquele esposo que rezou muito pela restauração daquele matrimônio, mas de repente aquele esposo, esposa saiu de casa. E você leva um tempo para conseguir compreender e entender e para, digamos, digerir aquela frustração, aquela decepção. Esses dias mesmo encontrava uma senhora que disse: eu olhava para o matrimônio, para o casamento e dos meus pais e eu percebia quanta felicidade havia ali. Quantos os meus pais eram felizes e eu pensei, eu vou me casar e eu serei tão feliz quanto os meus pais. Mas tanta coisa aconteceu no meio do caminho e foi uma experiência muito difícil. Nós criamos expectativas. O projeto de Deus chamado família é algo belíssimo. Mas o fato é que nós criamos expectativas e a verdade é que muitas vezes nós nos frustramos, não é nem tanto pelo outro, pelas situações externas, mas algo em nós que não foi devidamente trabalhado. Hoje no Evangelho nós vamos encontrar dois discípulos que estão decepcionados. Mas o problema não é com o Senhor. O problema não foi com Jesus. O problema foi que eles não enxergaram com os olhos da fé. Se os nossos olhos da fé estivessem bem abertos, nós veríamos que ali, naquela dificuldade, naquela cruz, naquele calvário que hoje você atravessa, a perda de alguém querido, a dor até mesmo de uma traição, que é algo mal em si mesmo, mas que no meio daquele calvário, sim, Jesus foi traído, Jesus foi entregue, Jesus foi injustamente crucificado, um processo completamente viciado. Mas Deus estava redimindo e salvando a humanidade. Quando nós somos capazes de olhar para aquela situação com um olhar sobrenatural, nós podemos perceber, além da dor, nós podemos perceber que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, que Deus está operando. E hoje eu quero falar, sobretudo com você que já enfrentou uma decepção, você que hoje experimenta uma frustração na família, no trabalho, na sua vida. Pede a graça ao Senhor de hoje reconhecê-lo. Reconhecê-lo no meio deste calvário. No calvário do Senhor, nos diz a palavra que haviam dois ladrões crucificados ao lado do Senhor. Um não conseguiu reconhecer em Jesus o Senhor. E perdeu a grande última oportunidade da sua vida. Mas o outro conseguiu enxergar além. Além daquele homem desfigurado pelos açoites, pela dor, ele conseguiu enxergar em Jesus aquele que poderia lhe abrir a porta do céu. E ele não perdeu, então, a última grande oportunidade da sua vida. Ele vai escutar do Senhor, no meio daquele calvário, aquela cena trágica. Ele vai escutar do Senhor aquela palavra que é vida. Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Ah, meus queridos, que hoje, no meio dessa dificuldade que você enfrenta, assim como o bom ladrão, você possa reconhecer a face de Jesus e dizer, Ele está aqui, Ele caminha comigo. Ele não me deixou só. Porque diante da frustração, da decepção, o primeiro movimento, patrocinado pelo inimigo de Deus, por Satanás, é fazer com que você se isole. Melhor ficar sozinho. E aí você se isola da comunidade, você se isola dentro da sua casa, você se isola dentro do seu trabalho. Os discípulos estão tão decepcionados que eles deixam Jerusalém, eles estão voltando para Emaús. Eles deixam a comunidade. A frustração, a decepção, a dor que não se deixa tocar
redimir pelo Senhor acaba gerando um isolamento. Preste atenção nesta palavra, Deus quer falar com você e quer te trazer hoje uma graça muito especial. Porque aquela cena trágica vai terminar com um testemunho tão belo. Até o final, algo grandioso vai acontecer. E presta atenção, e eu peço ao Senhor que isso aconteça também na sua vida, na sua história. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed e para mim é uma alegria enorme acolher você aqui nesse encontro de todos os dias, o encontro com Deus através da sua palavra. Antes de prosseguir, verifica se você já está inscrito aqui no canal. Se não, clica neste botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e assim o YouTube vai registrar o seu nome aqui. E sempre que o Instituto Hesed entrar aqui para rezar, e são tantas vezes ao longo do dia, na madrugada, no Rosário, ao meio-dia na Pompeia, à tarde na Misericórdia, à noite no Texto do Combate, saiba que o seu nome e as suas intenções estão em nossas orações. Vamos ao Evangelho? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam. Com o rosto triste, um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu, o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, perceba o que acontece na vida desses discípulos e o que o Senhor está fazendo também na sua vida. Nós não estamos negando aquela frustração, aquela decepção. Sim, eles enfrentaram isso, eles estão tristes, eles estão abatidos, eles estão desanimados, porque eles esperavam outra coisa.
Mas a verdade é que aquilo que o Senhor havia prometido, Ele cumpriu. De uma maneira diferente. Mas Ele cumpriu. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Talvez não aconteça da maneira como você espera. Mas o importante é que vai acontecer. Porque Deus é fiel. É preciso aprender a esperar no Senhor. Agora, uma segunda coisa. O primeiro movimento de Satanás, a partir daquela decepção, é trazer o isolamento, te deixar só. Os discípulos saem de Jerusalém e retomam o caminho para Emaús. Quando Jesus lhes aparece, quando eles reconhecem o Senhor, o que é que vem em seguida? Imediatamente aqueles discípulos vão tomar o caminho de volta para Jerusalém, voltam para a comunidade. Voltam para aquela comunidade que reunida ali está. E a palavra de Jesus é tão forte, Jesus conhece os corações, que diante de tudo aquilo que havia acontecido, quando ele aparece, quando da sua ressurreição, ele vai dizer que eles permaneçam unidos, que eles permaneçam juntos. Não permita que a dor os divida, não permita que a dor os separe, mas que na força e no poder do Espírito Santo vocês possam permanecer juntos. É nessa unidade, reunidos com Maria, a mãe de Jesus, que nós veremos o Pentecostes acontecer. Deus está transformando dor em amor, Deus está transformando tragédia em testemunho. Os discípulos vão reconhecer Jesus ao partir o pão. É a Eucaristia, hoje é domingo, o dia do Senhor. É preciso aproximar-se do corpo e do sangue. A alma e a divindade de Jesus reconheceram Jesus ao partir o pão e fizeram o caminho de volta, o caminho para a comunidade. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que pela força e poder que há na Tua palavra, muitos hoje, reconhecendo a Tua presença, possam fazer um caminho de volta. Voltar para a sua casa, voltar para a sua família, voltar para o seu grupo de oração, voltar para a sua comunidade, voltar para a igreja, de onde nunca deveriam ter saído. Essa palavra está alcançando muitas pessoas que se decepcionaram com um consagrado, com um padre, com um religioso, uma religiosa. Essa palavra está alcançando quantas pessoas que se decepcionaram com o pai, com a mãe, com um amigo e se isolaram, foram embora. Mas eu quero dizer que no caminho há uma presença, Jesus caminha contigo. E quando você for capaz de reconhecê-lo, você será capaz também de fazer um caminho de volta. Volta para a tua casa. Volta para a igreja, volta para a tua família. Volta. Obrigada, Senhor Jesus, porque essa palavra alcança tantos corações neste dia. Eu te louvo, eu te glorifico. Rezemos com muita confiança, nos consagrando à Santíssima Virgem. Pelo poder que vos concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que vos concedeu Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Filho, filha, Deus abençoe você, o seu dia, a sua família, e até amanhã, no nosso encontro diário com Deus. Eu, Irmã Maria Raquel, te espero aqui.